A gente tem muita facilidade de aceitar, não sei se essa é a palavra, o Deus da Bíblia, porque nas histórias que a gente contempla no Deus da Bíblia, elas já são completas. Então você vê tudo, você vê o antes, a manifestação, a consequência depois, e aí é fácil você aceitar aquilo e alguém pregar para você que aquilo se encaixa na sua vida. Mas para quem estava passando aquilo, ou se você não for tão insensível, ou tão frio na leitura da Bíblia, você vai começar a encontrar que na verdade a presciência de Deus, que é algo muito difícil da gente entender, sob o risco de tornar Deus insensível, mas a presciência dele já se movia antes. Então quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente já começa lendo o livro de Êxodo assim: Deus foi, o povo estava escravo, Deus fez Moisés nascer e enviou, mas não foi assim. O livro de Êxodo é Moisés lá na frente contando a história completa. Mas quando Deus se move, e sempre que a Bíblia fala Deus se arrependeu, Deus se lembrou, Deus viu, é a Bíblia tentando trazer Deus, ou Deus tentando se manifestar do nosso tamanho. Então a Bíblia fala, ele se lembra, não é porque ele se esquece, é porque ele quis demonstrar um sentimento que naquele momento ele resolveu manifestar. É ele sempre vindo ao encontro do homem. E na história do Êxodo, a Bíblia não diz que Moisés nasceu, ou que queriam matar os meninos porque o libertador ia nascer. A Bíblia conta a história de que o povo estava muito forte, o faraó percebeu isso e resolveu matar todos os meninos. E aí Deus vai e livra Moisés. E não é Deus quem livra, embora seja ele no controle de todas as coisas. A mãe dele, a família, coloca o menino no cesto, batumado, e solta ele na água. E aquele menino desce. E ele vai parar na casa de Faraó. Depois de 40 anos ele vai para o deserto. E depois de mais 40 anos, a Bíblia diz que o povo clamou a Deus, que o povo doía, o povo gemia de dor. E aí Deus se lembra do povo. E é como se Deus ali se lembrasse do povo, olhasse no deserto e falasse: tem um rapaz ali, eu vou pedir para ele lá. Mas Deus só se manifesta a Moisés, e Deus só manifesta na Bíblia que Moisés era o escolhido para isso, ali. Mas Deus já tinha reservado Moisés? Sim, na presciência dele, sim. Mas não foi que lá no começo Deus falou: eu vou gerar esse menino vai para lá, e quando ele crescer, eu mando ele para o deserto para ser preparado. Tudo que foi acontecendo até Deus se manifestar para Moisés no deserto, foi escolha do homem. Uma mulher que escolheu correr risco para salvar seu filho. Uma mulher que alimentou um filho que não ia ser chamado pelo seu nome. Quem ia desfilar com ele no colo era a filha de Faraó. Quem ia escolher o nome, quem ia cuidar, era a filha de Faraó. Ela é que ia ter o prazer do colo do menino, mas a mãe ia dar o leite. A mãe é quem ia sustentar aquela criança. A escolha dessa mãe faz com que aquele menino viva. Depois Moisés, quando descobre que é hebreu, ele vê um egípcio afligindo um irmão dele, um hebreu, e ele ataca aquele egípcio. Ele manifesta colocar o seu cargo, sua família em risco, para salvar um que ele sabia que estava sendo injustiçado. Isso Deus não pediu, ele manifestando isso nele. E por causa daquilo ele perde tudo, e ele foge. E aí lá no deserto, ele vai passar 40 anos cuidando de um rebanho que não era seu, era do seu sogro. E se dedicando a cuidar daquilo, a gastar a vida dele naquilo. Esse é o homem que quando o povo geme, Deus olha e fala: eu vou pegar esse homem. Você pode até olhar e falar: mas foi Deus. Tá bom, eu não olho para Deus dessa forma. Deus olhou as escolhas que pessoas fizeram. E em cima daquelas escolhas, ele falou: eu vou usar esse cara. E quando Moisés volta, e Moisés na verdade quando ataca aquele homem, ele já estava manifestando um senso de libertação que ele tinha dentro dele. E Deus só precisa apaziguar isso, 40 anos, deixar ele morrer, para ele não querer fazer no braço dele.
Então, o homem que primeiro mata no braço a hora que vê a injustiça, depois se torna o homem mais manso da terra. A Bíblia chama ele de homem mais manso, porque 40 anos fizeram isso com ele, tornaram ele manso, abatido. Então Deus vem e fala: eu vou fazer. Ele fala: chama outro. Não, mas vai ser você. Ele: não, eu não sou capaz. Até o ponto de Deus se irá com ele e fala: eu estou falando que é você. E Deus vai se movendo, porque Deus sempre vai levantar um remidor. Sempre. Quando Deus viu o povo gemendo, por que Deus não foi no povo? Por que Deus não foi direto no Egito? Se manifestou ao povo, seja com sinais, com pragas ou não, porque aquelas pragas tinham um objetivo, que era de humilhar Faraó, que era de destruir o Egito. Se fosse só para libertar, ele libertava logo de cara. Mas a Bíblia diz que ele endurecia o coração de Faraó, porque Deus não queria apenas trazer libertação, ele queria derrubar aquele que oprimia. Porque se ele simplesmente tirasse o povo e levasse, e deixasse o Egito forte, o Egito ia escravizar outro povo. Então o objetivo não era só libertar, era destruir o opressor. E por isso Deus vai levando o Faraó a pecar, endurecer, até o limite. Deus é quem faz o Faraó sair e correr atrás dos hebreus. Mas por que Deus não vai direto no povo? E se manifesta com pragas ou sem pragas e liberta o povo? Porque Deus já estava ali, manifestando uma das suas leis, um dos seus princípios. Desde o Éden, quando Eva peca, Adão cai e ele vira para a mulher e fala: da sua semente eu vou levantar um filho. A sua semente vai pisar a cabeça da serpente. Deus já estava sinalizando algo ali. Como eu falei esses dias, as leis de Deus, elas não são Deus é Deus, lei é lei. Lei é Deus, mas leis são pedaços de Deus. É como se minha filha dissesse assim: meu pai não dormirás depois das 11. Não, meu pai não é isso. Mas ele me diz isso? Ele diz, mas ele não é isso. Mas se você quiser lidar com ele sem intimidade, você vai ter que pedir uma lista de coisas que ele gosta e não gosta. Então você quer agradar o pai? Está escrito aqui: não durma, não sente com isso, não faça isso, não põe esse tipo de roupa. Está aqui, quer agradar o pai, faça isso. Isso são as leis. Por isso que Jesus diz que a lei não vai ser tirada nem um tio, porque a lei é o próprio Deus. Mas é o próprio Deus para quem não quer se relacionar, para quem não quer andar perto, para quem não quer viver ao lado dele. Então para Clara, ela não tem essa lista, mas ela sabe. Para quem anda perto de mim, sabe o que eu gosto, por exemplo, de vestir. Quem está muito perto sabe, até às vezes brinca com isso. Para quem não anda perto, o que teria que fazer para saber isso? Uma lista. É assim, ele é assado, ele gosta disso, ele gosta disso. Para quem anda perto, isso nunca foi escrito. É como você com seu esposo, com a sua esposa. Não foi escrito. Você vai descobrindo essas coisas. Isso era a manifestação de Deus, e isso eram as leis. O povo falando: a gente não quer saber de Deus, a gente não quer falar com ele. Fala você, Moisés. Aí Deus fala: então me traduza para eles, escreva as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, porque eles não querem vir diante de mim. Mas toda vez que Deus começa a manifestar um princípio e uma lei, que ele escreveu isso, que ele declara isso para Moisés: fará isso, não fará isso, será assim, não será assim, é realmente uma parte dele, é algo que ele deseja. Só a manifestação que foi feita diferente, foi feita sem relacionamento. Desde lá do Éden, Deus já estava manifestando uma lei, que depois ele imputa como lei ao povo, a lei do levirato, que é um princípio. O que era levirato? A palavra levirato vem de cunhado, que era um princípio que dizia o seguinte: se o irmão morrer e não puder deixar a herança para o filho, não tiver gerado esse filho como homem ainda, esse menino ainda for novo, não tiver como tocar na herança, o irmão mais novo vai cobri-lo, vai assumir ele, vai se dedicar sobre ele, mas não como seu filho. Ele vai se doar como pai. Mas quando esse menino crescer, é como se você devolvesse ele para continuar a casa do seu irmão. E isso era o princípio do levirato.
Então em Ruth, no livro de Ruth, quando Ruth perde o marido, Noemi perde o marido e as duas resolvem sair juntas, o que é que Boaz se apaixona por Ruth? E Ruth vai e se deita aos pés de Boaz, pedindo para que ele fosse o remidor da vida dela. O que seria o remidor Boaz ser sobre a vida dela? Era Boaz falar assim: eu vou cuidar de você, e quando eu vou remir a sua vida, mas quando o filho nascer, ele vai ter direito de levar o nome do seu marido, mas eu vou ter que dividir a herança com ele. Ou seja, o que é meu vai ser dele. Ele vai poder tocar em coisas minhas. E não vai levar o meu próprio nome. Leva a semente do meu irmão adiante. Então aquele primeiro homem que se apresenta, que era o remidor mais próximo, ele não aceita isso. A Bíblia não fala o nome dele, só diz que tinha um parente mais próximo. E tinha que ser o parente mais próximo. Ele não aceita. Porque ele gostou da hora que Boaz diz: olha, se você remir a Ruth, você vai ter direito a levar a terra que existe por herança sobre a casa do marido dela, do falecido. Mas consequentemente você também vai ter que gerar semente para ele. E ele diz: não, isso eu não quero. Eu não quero gerar semente para outro. A terra eu quero. Isso é a velha aliança. A velha aliança era baseada num relacionamento com Deus em troca da terra. Os filhos de Abraão se relacionavam com a terra, essa era a herança. E aí vem Boaz, que se entrega em função dos filhos, não da terra, em função de amá-la. Ele cumpre o levirato. Quando Eva cai, e Deus lança sobre ela aquela responsabilidade, uma semente sua, o que é que está dizendo ali? Um filho de Adão vai ter que vir e arrumar o que foi feito, assumir a responsabilidade, não pelo interesse na terra, mas pelo interesse na descendência. E por isso Jesus tem que vir da semente de Adão, porque tem que ser um irmão mais novo, que na verdade não era Jesus era o irmão mais velho. Por isso Jesus teve que ser retido antes, na fundação do mundo. Jesus é a célula-tronco da criação. Igual a medicina descobriu, que você tira uma célula-tronco na hora que a criança nasce, separa ela guardada, e depois ela serve para curar qualquer coisa. Isso é um princípio espiritual. Cristo é separado como primícia na criação, e depois quando a criação se corrompe, você devolve aquela célula, e ela tem poder de sarar qualquer coisa ali no meio. Então Deus devolve Jesus, e o papel de Jesus como remidor é fazer o quê? Arrumar o trabalho do meu irmão. Assumir, me entregar a essa descendência, cuidar dela para gerar uma descendência que inclusive não é minha, é do Pai. Por isso que Jesus fala sobre os filhos que ele ganhou para Deus, que ele gerou para o Pai, porque ele veio para remir uma casa que não foi ele que derrubou. E isso era a lei do levirato, que na verdade chamar de lei é até duro, se você passar a entender que isso é um princípio, uma forma como Deus se move. Por isso que todos os juízes, se você pegar o livro dos juízes, todos eles, quando a Bíblia vai falar do juiz, com exceção de Débora, em todos os outros ele apresenta o juiz dizendo: esse que era filho de tal. E qual é a história dos juízes? A história dos juízes é a seguinte: Josué entrega a terra para o povo entra na terra, se corrompe, cai em pecado. Aí Deus tem que levantar um remidor, o filho de alguém. Por isso que sempre começa, filho de alguém. Quando falo filho de alguém, a Bíblia está dizendo, pode puxar na genealogia que vem lá de trás. Esse filho tem que romper com a sua casa. Por quê? Porque aquilo chegou por causa dos pais dele que foram semeando. Aí Deus chega naquele filho e fala: você tem que romper com aquele passado. Romper no sentido da maneira deles agirem, da maneira deles serem, do que eles estão fazendo. Rompe com eles e em você. Você se dedica agora para assumir a paternidade, assumir a responsabilidade daqui para frente. Colocar novos caminhos daqui para frente. Mas você tem que começar. Então o juiz fazia isso. E arrumava, e aí havia paz sobre a terra. Aí a Bíblia diz, e o juiz morreu. E os filhos voltaram a pecar.
E aí Deus levanta outro. E essa é a história do livro todo. Gideão é o mais claro com relação a isso. Gideão tem que derrubar o poste ídolo do pai. A igreja da idolatria era na casa do pai dele. Então vai lá, rompe. Acaba o que sua família fez até aqui e começa daqui para frente. Muitas das vezes que a gente vê, às vezes você ouve que a pessoa teve um passado muito arrebentado. E aí você vê que parece que quando Deus vem, aquilo fica mais intenso ainda, Deus na vida dele. Não é porque Deus gosta de pegar o que era muito pecador para esfregar na cara dos outros. É justamente Deus capacitando aquele que tem muita coisa a remir. Porque o que a família fez até aquele ponto foi muito pesado. E essa pessoa precisa exercer remissão daqui para frente. Ela precisa arrumar, quebrar com aquilo que foi para trás. E por isso que a capacitação, a manifestação às vezes é tão intensa. Porque o nível de remissão que ele vai assumir é grande. Mas tudo se trata disso. Não se trata de ser crente. Se trata de ser remidor. Quando Deus chama você, quando Ele te toca com o Espírito e você se converte, o convite para você não é ser crente, ser evangélico, é ser um remidor. É ser alguém que a partir daquele momento rompe e começa uma casa nova. E começa a fazer de novo. Começa a arrumar. Mas a partir de uma nova descendência. Por isso que todos os remidores rompem com sua casa. Abraão sai da sua casa. Moisés é enviado para o deserto. Davi vai morar na casa de Saul. Jesus vai para o Egito. Todos os remidores rompem para começar de novo. Para não começar em cima das mesmas bases. Porque os filhos vão se mover naquilo que receberam dos pais. Por isso que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Porque eu dou aquilo que eu recebi. Por isso que Paulo fala: me imitem como eu imito a Cristo. Ou seja, eu estou dando para vocês aquilo que eu recebi. Exerçam, executem o que eu recebi e passei para vocês. Satanás, ele tenta sim impedir sua conversão. Mas é notável na Bíblia como a gente tem uma facilidade tremenda, satânica, de não conduzir os filhos no mesmo passo. Olha para os homens da Bíblia. Moisés não circuncidou o próprio filho. Deus queria matar ele. A Bíblia fala que Deus veio no meio do caminho para matar Moisés. E a mulher de Moisés pulou na frente e circuncidou o menino. Porque é um princípio que é difícil para a gente entender e é fácil de deixar correr. Porque existe um egoísmo dentro de cada um de nós. Dos dois lados. Seja o egoísmo de querer fazer a nossa vontade, ou o egoísmo de fazer a vontade de Deus em função de mim. E aí eu começo a deixar a descendência. Isso não foi só Moisés. Davi fez a mesma coisa. O homem segundo o coração de Deus. Salomão se corrompe. Porque quando Deus levanta o remidor da casa, pode ser que você não seja o remidor na sua família. Seu pai e sua mãe foram e semearam na sua vida. E você vai na mesma intensidade, ou na verdade numa intensidade maior. E Deus vai te levar para remir outras casas, outras famílias. Mas quando Deus pega para começar na sua vida, é difícil você voltar atrás depois de uma etapa que você andou. Porque o preço que você paga para aquilo, o sofrimento, o nível de luta que você passa, não te vale a pena voltar atrás. Por isso que Pedro diz: para onde iremos? Vai para o barco. Não dá mais para voltar para o barco. Vai pescar, não tem mais cabimento voltar para a pesca naquele momento. Na verdade, Pedro volta para a pesca quando acha que Jesus morreu, ou que Jesus não queria mais ele. Mas enquanto Jesus estava ali na frente, ele não vê para onde voltar. Porque passou muito tempo andando perto já. Já abandonou, já devia ter gente usando os barcos do pai dele, outros irmãos, sei lá o quê. Mas não dava mais para voltar. E isso acontece quando Deus te chama. Em algum momento não dá mais para voltar. Você não vê mais volta. Mas e os filhos? Davi não voltava atrás. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Corajoso, forte, morria por Deus, fazia tudo por Deus. Tudo que Deus pedisse ele faria. Mas no seu filho, nos seus filhos,
ele não aplica o mesmo nível de zelo que ele tinha e sabia ser o certo. Porque ele olhava para os meninos como os meninos. Então ele sai do palácio, correndo o risco de morrer, dizendo: se Deus quer que esse homem jogue pedra em mim, deixa Simei me apedrejar, não tem problema. Até a pedra que Simei está jogando nele, ele fala: deve ser vontade de Deus. Se Deus quer, deixa jogar. Mas nos filhos, independente da corrupção dos filhos, ele tenta de alguma forma proteger. Ele vê como frágil, ele vê como os meninos, os mimados, que enquanto ele está vivo, comem e desfrutam debaixo dele. Mas a partir do momento que eles saem para a própria casa, eles estão expostos àquilo que foi semeado na vida deles. E o que foi semeado na vida deles foi um nível de exposição muito menor do que aquele que Davi aprendeu. E Davi construiu o que construiu por causa desse nível de entrega e de exposição, desse zelo que ele tinha. Mas ele não replica nos filhos. Aliás, é raro você achar na Bíblia os homens que replicaram. Porque essa é uma das propostas de Satanás no Egito. Vai então, quem vai? Ah, vai a gente, a mulher e as crianças. Não, deixa as mulheres e as crianças, vão os homens. Podem ir sacrificar e deixem os homens, e deixem elas. Então tem coisas que você bate o olho na televisão e fala: isso aí tem coisa do diabo. E você se abstém. Mas seu filho chora: eu quero. E eu deixo. É como se eu saísse do Egito para ir adorar e deixasse meu filho no Egito. Por quê? Porque eu tenho dó. Davi tinha dó. Absalão, é difícil falar se era digno de morte ou não. Joabe era o sanguinário de um lado e Davi era o coração do outro. E no meio do caminho Joabe pega Absalão, filho de Davi, e mata. Davi chora. Eles ainda vão chamar a atenção de Davi e falam: que negócio é esse? Esse homem estava errado. Quando Nadab e Abiú morrem diante de Deus, porque vão tocar no que não podia, sabe o que Deus fala para Arão? Não chora. Não chore. Se esses meninos tocaram, a culpa é sua, Arão. Se esses meninos não têm temor, a culpa é sua. E eles vão morrer mesmo. E você não deve nem chorar. Se mantenha de pé diante de toda a congregação. Por que aqueles meninos não tinham zelo? Por que eles não tinham temor diante de Deus? Porque quem tinha que ensinar isso não ensinou. E eles pagam preço por aquilo. Porque o meu trabalho é remir. E Davi é o ápice de uma coluna, de uma montanha, em que lá embaixo era Egito. Chega em Davi o nível mais alto do reino, da manifestação de Deus na terra naquele tempo. Mas era para manter no alto. Mas o seu primeiro filho já volta a cair de novo, porque não foi exposto no mesmo nível. Por isso que Jesus é duro com os discípulos. Ele pega aqueles homens e levam aqueles homens a andar num nível que ele andava, não tolerava. Quando ele fala para os discípulos: pode dormir, descansar, porque a chegada, o tempo do Filho do Homem vai ser entregue. Ele não está falando: eu entendi, vocês estão com sono, né? Tadinho, deixa ele descansar. Ele está falando: dê o tempo. Mas até ali, ele está falando para aqueles discípulos: acordem. Não é porque eles eram preguiçosos. O dia deles foi cheio. Foi corrido demais aquele último dia de Jesus. Eles estão com sono. Eles querem dormir. E Jesus fala: não. Vem sofrer junto comigo. Eu estou angustiado até a morte. Vem junto comigo para a minha angústia. O único que não sofreu no fim da vida, martírio, foi João. Porque ele participou do de Jesus. Ele estava no pé da cruz. Os outros não, então tiveram que ter o seu próprio martírio, porque não participaram do Pai. Satanás sempre vai propor para você: deixe seus filhos. Porque se você exercer esse princípio dentro da própria casa, é o princípio que você vai exercer para todos os lugares onde Deus vai te levar. O seu nível de zelo e de entrega e de exigência
vai ser mais baixo sempre. Porque o primeiro desafio é você sair do Egito. Sair com tudo. Sair distante. Satanás vai fazendo propostas. Faraó faz propostas. A primeira proposta de Faraó é: pode adorar aqui. Sabe o que é pode adorar aqui? Vira evangélico. Você continua participando de tudo que tem no mundo. Não, mas eu não bebo mais. O reino do inferno não é feito de bebida. Ele é feito de governo. Reino fala de governo. É um sistema de governo, reino. Assim como a democracia republicana é outro sistema de governo. A monarquia é o sistema de governo instituído por Deus. Eu lembro, bem no começo que a gente andava no ministério, o Caio, descobrindo ainda as coisas, lendo a Bíblia, ele falou: nossa, mas às vezes eu acho injusto, porque Deus não é democrático. E falando, Deus não é democrático, Deus é teocrático. É um sistema de governo que é contrário ao que a gente aprendeu. E vai nos chocar mesmo. E o mundo não vai conseguir entender. E por isso que não adianta você querer defender os seus argumentos lá no mundo. Lá no sistema de governo deles. Você vai ser contra. Você vai bater de frente. Então, quando o governo começa a instituir nas escolas cartilhas, ensinando a igualdade de homossexualismo, tudo, você vai ser tido como louco quando você se choca com isso. Você é radical. Não é. É que eu vivo num outro governo. Não bate com esse de vocês. E eu não consigo adorar a Deus aqui. Moisés fala assim: eu não posso adorar aqui, porque o que eu tenho para oferecer a Deus vai ser abominação aos olhos de vocês. Ele está falando da forma de lidar com dinheiro. Quando José vai colocar o povo dentro do Egito, ele fala: dá aquela terra para eles afastada, porque eles são criadores de rebanho. E ele faz isso de propósito, porque boi era um animal sagrado para o egípcio. Não podia ser criado, morto, com objetivo de negócio ou de comida. Então o que eles fazem? Eles colocam o povo hebreu para morar num canto da terra, distante dos olhos dos egípcios. Porque quando eles pegassem um boi daquele e sacrificassem a Deus, para os egípcios aquilo era uma loucura, era escândalo. Então Moisés está dizendo: a gente não pode oferecer sacrifícios aqui. A gente tem que ir longe. Porque para vocês isso vai ser loucura. E uma das propostas do faraó é: vai, mas deixa o rebanho. E ele fala: não posso, porque eu não sei o que Deus vai pedir. Eu tenho que levar tudo e estar com tudo à disposição. Porque você ainda está com o pé lá no mundo. Ainda está com o pé no Egito. Então você quer servir a Deus, quer andar em Deus, mas ainda com coisas presas lá. Ainda debaixo da cultura de lá. Então você quer lidar com o seu emprego, com os seus negócios, com base na cabeça do Egito. Do governo do Egito. E por isso choca o tempo todo. Mas o primeiro trabalho é você conseguir romper com isso tudo. Você sair. Você pegar os últimos 5 reais do seu bolso e falar assim: eu quero ofertar, mas eu queria tomar uma Coca-Cola. Não, mas eu vou ofertar na vida desse cara que está aqui na rua. O outro é o seu filho querer tomar uma Coca-Cola e você querer ofertar para aquele que está na rua. Esse é o outro nível que a maioria não entra. Por isso que a regra é você ver filhos de homem de Deus arrebentados, corrompidos. Pode parecer radical a regra, mas é. Anda, passeia pelas igrejas. Você vai ver a hipocrisia que existe. Porque o pastor se matou. Eu estou falando do pastor que você olha e fala: esse é homem de Deus. E você olha para ele, ele é homem de Deus. Você ouve a história da vida dele, ele pagou um preço altíssimo pelo ministério, pela manifestação que Deus está fazendo agora na vida dele. É um homem de Deus. Aí você vai olhar os filhos. E eu estou falando dos filhos que também assumiram o ministério. E que andam ali perto, corrompidos. Por quê? Porque deixou os filhos. Porque não remiu. Em Isaías, quando o profeta está ali profetizando sobre a vinda do juiz, ele fala isso: não remiram a terra. O propósito era remir a terra. Remir era pagar o preço. Por isso que Jesus, quando fala está consumado,
Telestai, essa palavra, ela significa pago, está pago. Quando alguém pagava uma dívida, foi encontrado, eu vi outro dia num estudo, que eles encontraram alguns documentos antigos da época de Jesus, em que tinham recibos de pagamento ali, e tinha como se fosse um carimbo, um selo, uma coisa batida ali, escrito Telestai. Então o cara ia na padaria, e quando ele pagava aquela dívida da padaria, ele ia no papelzinho e escrevia Telestai, isso aqui foi pago. Então o que Jesus fala lá na cruz? Telestai. Fala, paguei. O que? O que eu fiz? Não, eu paguei dali para trás. Então a morte de Jesus é o está consumado, está pago. Como é que fica o daqui para frente? O daqui para frente são os 3 anos andando na terra e gerando 12. O dali para trás podia acontecer logo que ele sai do Jordão. Ele sai tentado por Satanás, os anjos servem, pronto, bota ele na cruz. Está consumado. Aquele que não tinha pecado foi condenado por pecado, então o diabo pecou. O diabo infringiu uma lei, ele tocou no que não tinha pecado. Então ele perdeu agora. Pronto, está consumado. Mas e daqui para frente? Bom, daqui para frente então me dá mais 3 anos para eu poder semear em filhos. Eu, Jesus, já fiz. Já fui criado filho, já fui feito à imagem de José. José já aprendeu a negar as próprias coisas em função de um filho. José abre mão da carpintaria, abre mão da família e foge para cuidar de um filho que não era seu. Passa a vida inteira do Egito para Nazaré, vivendo em terras que não eram suas, por causa de um menino que nem seu era. Então José gera isso em Jesus. José vira para Maria e fala, eu vou fugir para que ela não seja difamada. É José falando assim, não impute a ela esse erro. Perdoa porque ela não sabe o que faz. Não toque nela. E aí Jesus lá na frente faz a mesma coisa. Jesus aprendeu com José. Já tinha sido plantado na vida de Jesus. Ele cresceu em graça e em conhecimento. Venceu Satanás no deserto. Pronto. Jesus conseguiu o ministério. Atingiu o que precisava. Mas ele fala, agora eu preciso fazer neles. Porque senão vai morrer em mim. Se não para em mim a coisa. Só que Jesus começa com gente que era do zero. Gente que não tinha base alguma. E quando eu digo base alguma, não quer dizer que todos eram iletrados ou coisas desse tipo. Mas tinha partido político ali no meio, para você ter uma ideia. Tinha de tudo misturado ali no meio. Cada um de uma ponta. E Jesus junta tudo aquilo e falou, vou começar a construir. Por isso que para começar, como que tem que começar? Tem que nascer de novo. Tem que morrer e nascer de novo. Porque eu começo em crianças. Porque se não for criança, não pode nem ver o reino, quanto mais vivê-lo. Você não vai conseguir enxergar o reino se não for criança. Começa nas crianças. Mas se você não fizer isso, você pode até desfrutar de algum alívio, de poder sair do Egito para oferecer seu sacrifício lá fora. Mas a remissão não vai acontecer. E você não vai aprender o princípio depois de morrer pelos que estão de fora da sua casa. Se nem os da sua casa você consegue botar em ordem. O nível de zelo de Davi era impressionante. Com ele. Com os de fora, com os filhos, era sempre tadinho. E Satanás vive no tadinho. Ele planta ali. Porque seu ministério, sua vida vai durar 40, 50 anos, 60, não sei. Mas tem uma geração para vir depois. Para espalhar aquilo. E ela não pode ficar para trás. Por isso que as crianças não podiam ficar. Você parou para pensar? Se ele tivesse aceitado a proposta de deixar as crianças. Quem é que herdou a terra depois lá na frente? Foi os adultos que saíram? Não. Toda essa geração vai morrer. Quem vai entrar? Os filhos. Estava ali quem ia herdar a terra. Quem entrou para destruir os amorreus, os jebuseus, os heteus, todo aquele povo, foram esses filhos que Satanás queria segurar.
Nem Moisés sabia que ele não ia entrar. E os filhos de Moisés entraram? Não sei, deve ter entrado, a Bíblia não fala mais deles. Sabe por quê? Porque os filhos de Moisés não foram preparados. Moisés não circuncidou ninguém no Egito, durante o caminho. Josué circuncida. Então Josué põe a casa dele lá dentro, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a casa de Moisés depois? Mas ele faz um baita ministério. Ele vê as costas de Deus. Moisés ouve a Deus. Quando Moisés vai profetizar a respeito de Jesus, ele se compara com Jesus, ele fala: o Senhor há de enviar um profeta a vocês do meu nível, falando de Jesus. Esse era Moisés. Onde estão os filhos dele? Onde está o ministério de Moisés depois que ele morre? A descendência de Moisés, onde está? Não está. E você pode achar, e você vai procurar e vai achar alguma coisa talvez, mas é tão mínima. Porque ele, quando viu aquela manifestação de Deus e se empolgou com aquilo e gostou daquilo e se entregou, acabou com a sua vida servindo a Deus. Moisés gastou toda a sua vida servindo a Deus, mas não gerou nada para a sua casa. Mas Deus pode te usar assim, vai te usar. Você pode abandonar os seus filhos no Egito. Não, mas eles vão na igreja. Não importa. O diabo também vem. Ele fica fumando lá fora, mas ele vem. Isso não muda a vida dele. Porque quando ele sai daqui, ele volta para a casa dele, ele volta para o inferno. E seu filho volta para onde? Para o Egito? Onde seu filho dorme, quem influencia ele? Com quem ele conversa? Ontem eu tive uma conversa com a Bel no carro sobre isso. Falei: Bel, eu prego isso. Acabou esse negócio de ficar deixando nossas filhas. Da Clara vir para cá e a gente colocar ela para dormir na hora da vigília. Por quê? Porque ela é criança. Eu falei: não. Eu estou aqui hoje porque quando eu era criança eu dormia debaixo do banco da igreja para minha mãe orar. É por isso que eu estou aqui hoje. Minha mãe podia ter parado nela. Ela ser o Moisés e depois nos entregar. Eu posso parar em mim. Eu ser o Moisés. A primeira característica que você vai perceber isso na sua vida é se te dói, se te custa, se te move o coração circuncidar quem está do teu lado. Você tem que fazer uma análise pessoal. Ou se você vem para o culto, vem participar do ministério e nas atividades do ministério para se edificar. Isso não é juízo. Isso é só para você começar a perceber: eu ainda sou Moisés. Eu não sou Josué. A minha entrega, o meu derramar ainda é pela minha edificação. E o problema não é que isso não aconteça, porque isso vai acontecer. Você só pode dar o que você recebeu. Mas é que chega uma hora que você tem que passar. Isso não diz respeito só a filhos, isso diz respeito à família. A geração de nova descendência, de casa de remidor, é daqui para frente. Até porque o maior abençoa o menor. Paulo diz isso. Sem contradição, o maior abençoa o menor. Eu só posso levar remissão para quem está abaixo de mim. Por isso Jesus teve que nascer antes de Adão. Porque senão ele não poderia remir a casa de Adão. Ele só pôde remir os filhos de Adão porque ele veio antes de Adão. Ele não ganhou forma terrena antes de Adão. Mas ele é a primícia, ele é o primogênito. Então ele pode remir a casa do irmão mais novo, porque o maior abençoa o menor. A carne ele não pôde remir. Por quê? Porque ele não nasceu da carne de Adão. Ele não foi nascido da carne, mas do Espírito. Por isso que a carne ainda continua morrendo. As outras coisas ele tomou. Ele tomou a terra de Satanás, ele tomou a morte, e ele nos devolveu tudo que foi perdido no Éden. A carne ele não pôde devolver. Ele é Deus, ele pode tudo. Mas pela lei ele não pôde, por quê? Porque essa parte aqui ele não compartilhou com Adão, a carne. Naquilo que somos feitos iguais, podemos remir. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez carne e viveu o que a gente vive, então ele pode ser sumo sacerdote naquilo que nós sentimos, porque ele também sentiu, porque ele também viveu, mas a natureza da carne não era a mesma. Então sua carne continua corrompida, e por isso ele vai te dar um corpo novo, semelhante ao dele.
Ou seja, nós também herdamos um corpo, só que o dele a gente só recebe na glória. A remissão eu exerço para baixo. Então Gideão começa a construir uma casa, se construísse dali para frente. E o pai dele não entra? Não, da remissão não. O pai dele entra no benefício da paz na terra. Então o pai dele passa a desfrutar da paz que veio sobre Israel, por causa da atitude de Gideão. Mas a casa vai ser chamada em Gideão. Por isso que a casa é chamada em Abraão, não em Noé. Mas Noé salvou o povo da morte, salvou a humanidade da morte, sim. Mas ele não estabeleceu a casa, ele amaldiçoou o filho. Então Deus vai em Abraão, para dali para frente estabelecer casa. Mas a salvação, quando volta de Jesus para trás, pega todo mundo. Salvação sim, a remissão vem para trás. Mas só vem também porque Jesus veio antes. Vocês entendem isso? Quando Raabe guarda os espias em Jericó, ela pega aqueles homens, esconde aqueles homens, e ela fala para eles: olha, tem misericórdia da gente, vocês vão destruir tudo, salva a gente. E eles falam: coloca um cordão para o lado de fora, um cordão escarlate, a marca de Cristo, a mesma marca que fizeram nas ombreiras da porta, quando o anjo da morte passou no Egito. Você coloca ela pendurada aí na torre. Mas pega toda a sua família, Raabe, e bota para dentro dessa casa que está com a marca do sangue. Quem tiver para fora vai morrer. O anjo da morte vai passar. Se tiver aqui dentro a gente garante, mas se tiver fora a gente não vai ser responsável. Entendeu, Raabe? Entendi. A família entra, os pais de Raabe entram, os irmãos, e se salvam. Amém? E vão andar com o povo. Raabe, a descendência de Jesus passa por Raabe. Quem era o pai de Raabe? A descendência de Jesus passa pelo pai de Raabe? Não. Porque ela exerce remissão daqui para frente. Ela começa uma história nova daqui para frente. A história da casa de Raabe começa em Raabe. A história da casa do Mateus começa em Mateus. Não começa em Luciana, começa em Mateus. Então, se lá na frente uma Bíblia fosse escrita e fosse contar a história do ministério, ia falar da casa de Mateus, porque começou nele, dali para frente. Mas e a salvação? A salvação pode ser levada para todos da casa, ou pode não ser levada. Quem é que convidou? Fiquem aqui dentro, venham aqui para dentro, senão vocês vão morrer. Raabe, porque ela foi a que recebeu os anjos em casa, os espias, os homens de Deus. Nela, ela viu que eram homens de Deus, ela se sacrificou, se arriscou à morte para colocar aqueles homens escondidos. Ela recebeu aquilo dentro dela, e ela leva a salvação para a casa dela, sob o risco até dela ser tida como mentirosa, alguma coisa, e morrer. Mas quem assumiu o risco com relação à casa foi ela, porque senão toda a família ia morrer. Responsabilidade de remissão é para frente, mas de salvação eu levo para trás, ou não levo, porque eu sou Moisés. Moisés sai e vai fazer ministério, e o pai dela tem que levar ela com os filhos para encontrar ele no meio do caminho. E ele podia ter toda a desculpa do mundo: não, mas eu não vou voltar porque eu tenho coisa para fazer aqui, ou eu não vou voltar porque eu conheço eles, eu vou orar para que Deus toque lá, eu vou orar para que Deus fale. Ele falou: não vou fazer, eu levantei você. Você quer o quê? Que eu mando um anjo lá? Eu já mandei o próprio filho. O filho não fala para o pai, não fala para a mãe, não fala para o tio. Você quer um anjo? Por isso que a palavra é como espada. E Jesus fala: não vim trazer paz, eu vim separar pais e filhos. Porque quando essa espada começar a ser manejada por você, ela vai separar, ela vai cortar. Eu não estou dizendo que você tem que ser leigo e sair brigando com sua família. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, se necessário for isso, para o Cristo poder entrar ali um dia, que isso seja feito. Eliseu foi visto como homem de Deus de boca calada. Elias não. Elias foi visto como homem de Deus por abrir a boca. Mas se você não romper,
e não conduzir os seus filhos depois com o que vem, isso para em você. Você não leva nem salvação para sua casa. Seus pais morrem condenados, sua família morre e vai para o inferno. E seus filhos depois de você não geram mais nada. Morre o ministério. Tem ritmo para crianças? É lógico que tem. Quando Jacó está voltando para encontrar o irmão dele, Esaú, ele tinha medo de Esaú, medo da briga que podia dar, porque ele enganou o irmão dele. Mas ele volta, ele começa a mandar presentes no caminho. Ele está indo encontrar a casa de Esaú. E ele começa a mandar para apaziguar o coração do irmão. Ele manda presentes, manda o povo encontrá-lo. Quando ele encontra Esaú, Esaú abraça ele. E eles choram, e Esaú fala, vamos embora para a gente fazer uma festa. Ele fala, não, vai na frente. Eu preciso ir no passo dos pequeninos. Eu não posso deixar eles para trás. Ele está falando das crianças. Está falando dos velhos, está falando daqueles que estão debaixo da responsabilidade dele. Eu não posso entrar correndo e desfrutar disso e correr o risco de deixar eles para trás. Eles vão andar do meu lado, ainda que eu tenha que diminuir o ritmo. Deus onisciente podia dar um toque, descarregar todo o conhecimento sobre o homem. Ele não faz. Ele fala, eu vou no ritmo do homem. Eu vou me tornar homem. E vou falar no idioma deles. E vou falar no ritmo deles e no tempo deles. Mas eu vou ficar com eles até que... Mas eles não vão ficar para trás. E quando algum deles começa a demonstrar, Jesus, mas parece que está difícil. Ele fala, vocês querem ir embora? Vai. Não vai ser fácil. Mas eu já fiz minha parte. Eu vim até o tamanho de vocês. Eu já descobri que vai demorar um pouquinho. Que esse aqui não vai parar de mentir tão cedo. Que esse aqui... Mas... vocês vão andar atrás de mim. Para onde eu for, vocês vão. Eu vou para Galiléia, vocês vão andar atrás. Eu vou para lá, vocês vão andar atrás. Me siga, venha após mim. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome sua cruz significa você tem a sua. Seu filho tem a sua. Meu filho tem 3 anos. Tem 10. Tem 12. Com quantos anos você acha que ele vai ser capaz de entender que para andar com Deus você vai carregar um fardo? Com quantos anos? Qual a idade que você está esperando para que ele descubra isso? Eu aprendi com 8. E quando eu digo 8, eu já estou dizendo só da minha mãe. Porque com meu pai, com 3, era sentado num banco de pau dentro da igreja que não tinha nada de cultinho infantil. Ouvindo aquela pregação gostosa da igreja de onde eu vim. Aquela coisa animada. Por 2 horas, sentado. Ai de mim, se levantasse dali para brincar. Pensa na cinta que comia na hora que chegava em casa. Com quantos? Com 4. Com 5. Sabe o que mudou de lá para cá? Não foi Deus. O mundo mudou. E sabe qual é o problema? Eu não saí de lá. Eu continuo governando a minha casa dentro do mundo. Nos padrões do mundo. Então, e se um dia falaram, vão me prender se eu pegar o chinelo, assim, para corrigir minha filha? Eu vou preso, vocês vão lá pagar minha fiança. Já tiraram um aqui e tiraram outro. Porque eu não sou governado pelo governo do mundo. Deus não muda. E a gente quer colher os frutos do que está aqui, sem viver as realidades que estão aqui. Não vai funcionar. Você não vai desfrutar. Por que a igreja não anda curando e as pessoas não vêm de outras cidades trazer os doentes? Não foi a Bíblia que mudou, não foi Deus que mudou. A igreja mudou. Deus me falou uma coisa essa semana. O Tony teve um sonho e me contou, e Deus me falou uma coisa. E aí eu vou falar, viu? Eu falo as coisas às vezes e nem eu percebo como Deus quer rasgar algumas coisas. No último dia da casa de Obadias eu falei sobre entronização de Satanás, sobre o que era atrair a presença de Satanás, o que era representar, lembram? Sobre o espírito que age nos filhos da desobediência. Sobre tudo que acontece aqui, a manifestação do que está acontecendo no mundo espiritual. Tudo. A igreja é o relógio. A igreja demonstra a atmosfera. Por que o Brasil é bombardeado por homossexualismo? De todos os lados.
Porque na igreja está acontecendo de alguma forma, no mundo espiritual está acontecendo. Sabe onde isso acontece? Quando as igrejas começam a se relacionar entre si para gerar alguma coisa. Não tem mais o Cristo. São duas mulheres entrando em acordo para gerar coisas. Vamos juntar e fazer seminário, vamos juntar e fazer congresso. E Deus, sei lá se Deus quer isso. Mulheres com mulheres se juntando para tentar gerar filhos. O que acontece na natural? Homossexualismo. É só a manifestação espiritual do que a igreja está entronizando. Ela está entronizando mulher com mulher. Ela está entronizando a ausência do cabeça, do marido, para poder produzir. E estabelece relacionamentos. Sim, os relacionamentos são estabelecidos, mas filhos não são gerados. A igreja não gera mais filho. Por isso a nação se corrompe cada dia mais. E espalha, alastra para todo lado. E quer entrar agora dentro do governo, e dentro da cultura, e dentro do nosso hábito. E começa a ser imposto, mas isso está dentro da igreja. Está no princípio estabelecido pela igreja. E quando você vai lá e arrebenta com tudo isso, passa a espada em tudo, o céu abre, volta a chover, tudo volta para o seu lugar. Mas onde começam esses princípios? Dentro da minha casa. Se eu não consigo lidar com um programa de televisão que meu filho quer assistir, como é que eu vou conseguir lidar um dia se esse sentimento do inferno começar a influenciar a cabeça do meu filho? Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Se eu não consigo lidar com as pequenas coisas dizendo não, 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 não e não. Porque ele é pequeno. É no ritmo dos pequenos, mas quem dita a direção é Israel. Ele anda no passo dos pequenos, mas os pequenos seguem a direção que Israel dá. Senão a gente pode arrebentar o ministério lá em cima. Porque Moisés foram levantados, vários deles. Mas quando chegar lá na frente, você vai olhar e vai falar, eu estou lascado. Olha que lindo Salomão, mimadinho da mãe. Bonito menino. A hora que o pai morre ainda é rico. E arrebenta com tudo. Porque ele era ruim? Não. Ele só não foi gerado à imagem do pai. Então o pai era zeloso. O pai andou perto de pessoas que impuseram um nível de zelo a ele muito alto. Mas quando ele leva para a casa dele, ele fala, tadinhos. Então quando ele vai, antes de Davi ir, Davi começa a dar um monte de conselho para Salomão. Imagina, você entregar a chave. Sabe quando o pai vai dar a chave do carro para o filho e ele fica dando um monte de conselho? Mas pisa devagar, isso aqui, o que é aquilo? Insegurança. Você não vai saber lidar. Então ele já começa a falar com ele, mata Joabe, mata Simei também. Faz isso, faz aquilo. Porque ele sabe que Salomão não era como ele. Mas não tem jeito, ele tem que entregar. Entrega e tudo que ele construiu é destruído. De Abraão a Davi são 14 gerações. Foi mais 14 depois para eles voltarem para o cativeiro. Saíram do Egito, foram até Davi e voltaram para a Babilônia. E o problema maior é que no Egito eu entendo que eu não tenho Deus. Na Babilônia eu estou lá justamente por me deitar, por abandonar, por não ter o mínimo zelo e respeito com aquilo que eu sei que eu tenho de Deus. Por isso é tão difícil para o povo depois receber Jesus. Por isso é difícil você pegar um cara que é crente e dizer para ele, você não é nem convertido. Porque o pai dele disse para ele que ele era crente. Criou ele daquele jeito. E o pai dele não necessariamente natural, pode ser alguém que gerou ele em Cristo. E colocou aquilo dentro dele. E não cortou o que tinha para cortar. E depois você fala para ele que ele não é convertido. Ele te chama de demônio ainda. Por quê? Porque um pai não colocou os limites. Não conduziu ele por onde precisava andar. Porque você vai gerar de acordo com imagem e semelhança. E por que eu não faço? Porque eu não amo. Porque a Bíblia diz que Deus corrige quem? Quem ama. O filho sem correção é porque não é amado. Pode ser apaixonado, pode ser um monte de sentimento que você tem dentro de você, mas não é amor. Porque por amor o pai fala, o pai pega o filho e fala, bota ele na cruz aí, mata ele. Pode matar. Mas vai doer, vai, mas precisa. Isso é amor. Amor é ver o filho chorar e falar, um dia você vai me agradecer.
Eu já falei isso aqui, com 19 anos eu tomei surra de vassoura da minha mãe porque eu não queria ir na igreja. 20 anos eu já tinha voltado para Campinas. 20 anos. Enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai para a igreja. Você trabalha sem seu dinheiro, que você vai fazer no seu tempo livre, o problema é seu. Mas aqui eu vou sustentar você até onde eu puder. Então todas as vezes que você vem e fala, nossa, eu gosto do meu pastor, ele é homem de Deus, tá bom. Mas e o preço para isso? Você ama mesmo seu filho? O que você quer para a vida dele? Porque ele vai crescer, e se você está criando ele no Egito, ele vai crescer e vai ficar lá. E aquilo tudo que você está preparando para alguém entrar, ele não vai entrar. Porque ele ficou no Egito, ele não está lá na porta depois para assumir. Tem coisas que eu estou construindo no ministério que eu não vou conseguir entrar. Por tempo de vida, por capacidade, por volta de Jesus, por qualquer coisa. Que a Clara vai entrar. E se ela não tivesse sido criada agora e puxada agora para o mesmo lugar, ela vai arrebentar com tudo. Porque eu larguei ela no Egito. De um lado é minha família, que eu escolho salvar ou não. Que eu escolho puxar eles para dentro da casa ou não. Do outro lado é o filho, que é quem vai continuar aquilo. Você não deixa a herança para pai, você deixa para os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Aquilo que ele tinha para te deixar do que Jesus conquistou na cruz são os filhos. A capacidade de gerar filhos. Ontem eu estava pensando uma coisa, às vezes você pensa muito, você fica doido. Antes de um homem e uma mulher nascerem, eles não têm pecado, embora já existam. Porque todo mundo que está aqui já existia em Deus antes da fundação do mundo. A gente já estava dentro dele. Por isso que a gente tem um senso de eternidade dentro da gente. A gente acha que não vai morrer, não planeja, porque a gente vem de eternidade. Você só não tem consciência do que estava acontecendo lá. Você não tem lembrança, mas você estava lá. Quando Davi fala que foi gerado em pecado, ele fala, no ventre da minha mãe eu fui formado em pecado. Ou seja, o pecado vem porque ele nasceu de uma mulher. Porque ele foi formado por uma mulher. Por isso que Jesus teve que ser colocado dentro de Eva. Não foi o embrião da Eva. Ele não tinha o sangue de Eva. Por isso que uma criança pode, quando a mãe tem AIDS, ela pega a AIDS, na verdade, no parto, não enquanto está lá dentro. E se antes não tinha pecado, é como se Deus falasse, quando você pede um filho, ou quando Ele te dá um filho, Ele está falando assim, eu vou pegar algo que aqui é santo, é salvo, já está comigo. Vou por dentro de você, mas o fato de eu colocar ele dentro de você vai tornar ele pecador e digno do inferno. Então a responsabilidade é sua de levá-lo de volta para o caminho. É uma herança que eu dou para que você gere, cuide e discipule. E por que eu faço isso para você? Para que você seja duplicado e agora sejam 2. Para poder ir e fazer a mesma coisa sobre o mundo. Por isso que eu pego uma nação de 70 pessoas que andavam debaixo da minha lei, coloco eles dentro do Egito, uma terra de perversão. Eu coloco eles dentro do mundo, aquela geração de Israel, 70 pessoas, uma geração. Coloco dentro de um ventre. Eles ficam 430 anos ali, saem dali um exército. E agora tem capacidade de poder fazer a remissão daquela terra. Isso é o que Deus faz. Ele pega um filho, que não tem nada a ver com o mundo, está lá no céu, na eternidade com Ele. Coloca em você, para que você faça com que ele cresça aqui no Egito, aqui embaixo. E ele cresce e agora a capacidade de remissão aumentou. Por isso que os filhos são herança do Senhor e bem-aventurado quem enche a sua aljava deles. Porque a aljava é para flecha. Eu tenho vários agora para enviar. É o mesmo princípio do Egito, da nação entrando, saindo para ir limpar a terra. Só que ele me dá, eu desfruto desse filho. Ele gera prazer para mim, mas eu não preparo ele para o propósito que é depois. Sabe o que eu fiz? Peguei algo que estava lá em cima, incorruptível, e coloquei aqui e condenei a morte. Entreguei na mão de Satanás. Satanás quer os filhos. Ele vira para Abraão, quando Abraão tira Ló de Sodoma, e fala, dá-me as pessoas, fico com as riquezas.
Porque eu quero as pessoas. Eu quero o exército que eu já tinha preso e você libertou. Eu quero eles. É isso que Satanás quer. E você, ele olha às vezes e fala, não consigo mais. Não tem mais como pegar esse. Eu vou na família dele. Eu vou na capacidade que ele tem de levar remissão e levar salvação. E eu barro só isso. E pronto, está resolvido. Porque eu quero viver esses restos de 40 anos com a minha família em paz. Quero viver bem, então não vou gerar conflito. Vou tocar a vida do jeito que está indo. Mas glória a Deus, Deus está falando comigo, está mudando a minha vida, está me transformando. Glória a Deus por isso. É Deus. Mas era melhor que não tivesse nascido, então, os filhos, porque eles vão ser entregues. E quando Satanás vier para cima dos seus filhos, quando eles crescerem no ministério, ele não vai vir no nível deles, ele vai vir no seu. Porque eles respondem debaixo da sua casa. E o dia que eles saírem da sua casa, Satanás vai para cima deles, porque eles têm a própria casa. Mesmo princípio do sangue na ombreira, princípio da ceia. Quando eu tomo sangue, eu me exponho. Eu estou trazendo sobre mim a marca. Enquanto eu estava na casa do meu pai, minha mãe toma, eu não tomo, eu deixo sobre ela a marca. E eu estou debaixo de uma cobertura. E todo o peso que Satanás vem em cima de você, quando você entregar seu filho ao ministério, quando ele chegar na idade de assumir algumas coisas, Satanás vai para cima dele e ele não está pronto. Por que ele não está pronto? Porque eu não conduzi ele pelo caminho. Eu não fui no ritmo dos pequeninos. Eu fui embora fazer festa com Esaú, desfrutar do ministério. E meus filhos estão vindo, eles estão chegando. Daqui a pouco ele cresce, ele vai conseguir correr igual eu. Daqui a pouco ele está grande, aí ele vai conseguir atravessar o rio. Enquanto eles não conseguem, deixa eles ali. Tá bom? É sempre uma escolha. Sempre. Coisas pequenas, gente, mudam o rumo das coisas lá na frente. Essa semana eu encontrei minha mãe e falei para ela, eu preciso ir lá na casa da Heloína, mãe, vou levar um presente para ela. Sabe quem foi a Heloína? Meu pai trabalhava na Goodyear. E um homem chamado Afonso, que era crente, cantava na igreja, começou a falar de Jesus para ele, no trabalho. E meu pai duro do jeito que era, e meu pai se converteu. E minha mãe não queria nem saber de igreja, não era católica, mas foi. E a Heloína e o Afonso tinham um Corcel 1. Eles saíam como se fosse daqui para ir para, sei lá, eles saíam daqui para ir lá na casa do Celso, lá no Parancheta, para depois voltar e levar a gente lá para baixo, para Paulínia, para o culto. Eles tinham 2 filhos. Iam buscar meu pai, minha mãe, mais 2 crianças. 8 pessoas num Corcel 1. Indo lá e voltando para levar na igreja lá. Depois voltava para levar a gente embora e vinha cá. E o Afonso morreu, já tem uns 20 anos, teve problema no coração. E falar, Heloína, você lembra o que vocês faziam? De pegar o carro e fazer tudo aquilo. Olha o fruto que deu. E contar para ela e mostrar a foto. Falei, porque lá atrás vocês fizeram uma coisa pequena. Aos olhos de algum era só dar carona. Mas vocês entendiam o propósito. E se sacrificavam por ele. Abriram mão de conforto. Pagaram o preço. E olha o que Deus faz com uma semente de trigo que é capaz de morrer. Seu filho. Porque Satanás faz isso. Satanás investe desde pequeno numa criança. Quando você vê um desses líderes de movimento homossexual, você acha que Satanás começou hoje? Não, começou lá atrás. O menino nasceu, Satanás já foi planejando a desestruturação da família, já preparou homens para abusarem desde cedo, e foi trabalhando na escola, nos amigos, ele vai trabalhando desde muito pequeno. Desde cedo ele vai trabalhando aquilo para lá na frente encontrar o seu propósito, planejado por Satanás. Mas a gente não, a gente devolve, a gente fala para Deus. Ah, Deus, cuida aí. Abençoa meu filho, Senhor. Fala, abençoa você. Quem abençoou os 12 filhos não foi Deus, foi Israel. Foi Jacó quem liberou a bênção sobre os 12 filhos, não Deus. Por quê? Porque Deus deu para ele. Ele falou, agora pega do que você tem e libera sobre a vida deles. Isso é liberar a bênção. Libera sobre eles. Por isso Canaã foi amaldiçoada, porque o pai liberou sobre Cão. Uma bênção invertida, uma maldição.
O que você libera para os seus filhos? O que você tem liberado para baixo? Para os que vêm depois de você? O que você fala? O que você faz sobre a vida dele? É o que ele vai comer. O filho entrega a própria sorte, envergonha os seus pais. Sabe quem entrega a própria sorte? Você achar que uma criança de 4, de 10, de 12 anos de idade tem condição ou capacidade de discernir o que é bom para ela. Será que você tomar sorvete o dia inteiro, você deixa? Você não deixa, porque você sabe que não faz bem. Por que as outras coisas você deixa? Se você sabe que não faz bem. Se o Espírito já tocou em você, isso não é bom. Porque eu viro as costas, vou me encontrar com Esaú e deixa os meninos vindo no tempo deles. No tempo dele ele vai descobrir, no tempo dele ele vai parar. Quando seu pai te abandonou, sabe o que você descobriu no seu tempo? Droga, prostituição, foi isso que você descobriu no seu tempo. Mas você tinha pai? Tinha, mas ele me largou. O me largar não é sair de casa só. O me largar é deixar eu andando ao meu tempo e à minha sorte. Eu tenho que andar no ritmo deles, porque eles têm que andar do meu lado. Então, se eu entendo que Deus me pediu para orar, eu vou orar com esse menino no colo. Mas ele vai andar junto comigo. Ensina a criança no caminho que deve andar. É andando junto. Não é mostrar o caminho. Aquilo ali de Deus, anda lá. Anda aqui, ó. Anda do meu lado. Olha para mim, porque eu estou te formando a minha imagem. Qual a imagem que seu filho tem, se ele nem te vê? Se ele não vê na hora que você está orando, ele não vê na hora que você está lendo a Bíblia. Ele não te vê nessas horas. Porque nessas horas você vai sozinho. Sabe quem ele está vendo? As pessoas que estão cuidando dele nessas horas. Todo o exemplo do seu caminhar com Deus, ele não vê. Você já parou para pensar nisso? Quando você larga seus filhos, você está fazendo isso? O exemplo do meu caminhar com Deus, ele não tem. Ele tem o exemplo da diversão, porque ele está junto. Ele tem exemplo dos passeios, ele tem exemplo do shopping, ele tem exemplo dos aniversários, ele tem exemplo de tudo. Mas do andar com Deus, ele não tem. Por quê? Porque ele não está do meu lado nessas horas. E por que não está do meu lado? Porque é pequeno. Só que a hora que você achar que ele é grande, o diabo já está trabalhando nele desde já, cara. O diabo está falando com ele por aqueles videozinhos que vem no YouTube antes do que ele vai assistir. O diabo está ali, ele não dá um tempo. Está só na orelha dele. Por isso que a Clara não dorme fora de casa. Não adianta. Só na casa da minha sogra. Até ir na casa de pessoas e ficar. Não sei. Gente, na casa da minha mãe, minha filha não vai. E não vai porque tem coisas que eu desaprovo. Porque tem conversa que eu desaprovo. Porque tem vizinhos que frequentam que eu desaprovo. Não vai. Eu já contei aqui, uma vez eu saí do aniversário da minha mãe. Minha mãe estava fora da igreja, cheguei lá, bebida, vamos embora. Minha mãe se ofendeu, eu falei, não quero saber se vai se ofender. Minha filha não vai crescer nesse ambiente. Ela não vai ficar num lugar com todo mundo enchendo a cara numa mesa. Minha filha não vai ver isso. Ah, mas você está protegendo ela, ela vai crescer. Sim, mas quando ela crescer, ela vai ter formado coisas dentro dela, que eu estou plantando agora. Ainda que minha mãe não veja a minha filha, mas ela vai crescer na imagem que eu estou remindo daqui para frente. Mãe, se você quiser pode entrar na mesma casa. A casa de Raab está aberta. Mas daqui para frente eu defino o caminho. Minha mãe vê muito pouco minha filha por causa disso. Porque eu disse, minha filha não vai ouvir algumas coisas que são ditas aí. Escolha que eu faço sobre a minha filha. Porque elas vão ter que andar num ritmo mais acelerado do que eu. Porque o peso sobre minha casa vai ser aumentado com o tempo. Deus dá tempo para mim. Ele vem no meu ritmo e fazendo com que o ministério e tudo seja uma vertente. Quando a minha filha chegar, ela não começa de novo lá embaixo. Ela tem que estar aqui para andar no mesmo nível, porque senão destrói tudo. Isso vale para tudo que está debaixo da minha casa, da minha responsabilidade. Tudo que está debaixo do meu governo. Meus pais não estão debaixo do meu governo. Mas isso aqui eu dirijo. E eu não dirijo em função do governo que veio daqui. É para cá. Querem vir junto? Venham. Não querem? Não venham. Mas o meu filho não vai ser exposto a isso. Se você se submeter à direção que eu tenho para dar, você também encontra a salvação. Mas a direção quem dá sou eu. Os maiores conflitos que eu tinha no começo é porque a referência dentro da minha casa, principalmente quando eu comecei a assumir coisas em Deus, a referência era como os meus avós se comportaram com relação à minha mãe.
Porque os seus avós, a minha mãe, não são referência para mim. Os amo, mas não são a minha referência. Eu estou construindo uma nova casa em Deus, uma nova descendência. E as leis são outras, as regras são outras, o ambiente é outro. Quer participar dele? Venha. Mas o governo é meu em cima disso aqui. Isso vale para Bel, para minha esposa. Ah, minha mãe, não interessa o que sua mãe fazia. É a minha casa, é o meu governo e eu vou estabelecer aqui dentro como vai ser. E se a sua mãe quiser participar, ela é muito bem-vinda. Mas se não, nem na minha filha ela vai tocar. Porque eu tenho responsabilidades com isso, de conduzir na direção que Deus pôs sobre mim. Está sobre você. Não adianta depois dizer, mas foi a sogra, foi o tio, foi... É você. Porque Deus te dá autoridade toda. Se Deus dá autoridade para um pai abusar de um filho, e Deus só olha e chora, e não desce do céu e acaba com aquilo, o que você acha que Ele não dá de autoridade para você que quer andar na direção correta? Toda. Se Ele não tira um filho que está sendo abusado por um pai, por entender que lá atrás Ele deu autoridade para os pais, para abençoarem, para amaldiçoarem, Ele também não vai te eximir do erro depois. Ah, meu filho começou a achar que tal coisa é normal, e aí você vai procurar aconselhamento na igreja. O que eu faço, pastor? Agora você tem que orar demais. Porque era para você ter feito lá atrás, era para você fazer. Quando ele estava sendo formado, quando ele estava escolhendo os parâmetros de certo e errado. Enquanto você ia na igreja, dizia para ele, bebida é pecado, filho, mas botava ele numa mesa depois e bebia. Você quer explicar para a criança que você não tem maldade, que você entende? E tudo que eu estou dizendo, gente, discerne dentro de você e leva para a sua realidade, porque tem situações que a Lu, o esposo dela, não é casado. Tem situações que você vai ter que buscar em Deus esse discernimento de como aplicar. Mas para você, homem, você não tem nem para onde correr, nem me diga. Você é responsável. E sua esposa, seus filhos vão colher disso. No caso da mulher, você vive debaixo da misericórdia. Para Deus, você é viúva. No sentido espiritual. No sentido de que não tem um remidor, alguém que está levando adiante. E Ele cuida, na misericórdia Ele cuida de você. Igual Ana, é ela que se entrega, é ela que busca o sacerdote, é ela que busca aquilo, ela recebe, quem cria é Eli, e ela cobre aquele menino. Ela cobre Samuel todo ano, leva uma capa nova. E Deus por misericórdia vai fazendo. E o marido de Ana, sei lá o que acontece com esse homem, mas o fato é que ele não vai visitar Samuel, não é ele quem aparece indo cuidar de Samuel, é ela. E Deus abençoa isso. Minha mãe, não tive pai, ela não pôde gerar uma descendência em mim, gerar uma casa, mas ela pôde me conduzir até o lugar onde Deus me pega e começa de mim. Princípio espiritual. Amém, gente? Baixe sua cabeça, fala com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, Senhor. Te agradecemos pela Tua manifestação, Senhor. Pela Tua palavra. Que o Senhor nos dirija, Pai, no caminho que a gente deve andar. Que o Senhor nos conduza, Papai. Nos ajuda a cumprir os Teus propósitos. A fazer aquilo que é da Tua vontade, Senhor. A andarmos debaixo do Teu caminho, Senhor. Nos ajuda a romper com todo ensinamento errado, Pai. A quebrar com doutrinas do mundo, Senhor. A quebrar, Senhor, com aquilo que veio do nosso passado, Pai. Nos dá entendimento para andar debaixo da Tua vontade, da Tua verdade, Senhor. Que o Senhor habite em nós e por isso a nossa vontade seja a Tua vontade fluindo, Senhor. Nos ajuda a romper com o passado, nos ajuda a voltar para resgatar a família apenas, Senhor. Que ao sair de Sodoma a gente só leve os filhos, Pai. Que a gente deixe tudo para trás, Pai. Todo ensinamento, todo princípio errado dentro do nosso coração. Em nome de Jesus nós te agradecemos por esse dia, por esse culto, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Pai.